Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 48. Como a cruz torna a alma transparente. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente, e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente, encontrou-se presente o confessor, e Jesus disse-lhe: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Então, Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço e se comprazia imensamente em olhar essa cruz. De repente apresentou-se o confessor e Jesus disse-lhe: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Então, o que vem no meu coração é que essa cruz é os sofrimentos da Luísa, né? Os sofrimentos da vítima. Os sofrimentos da vítima. E os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Depois se dirigiu a mim e me disse: a cruz comunica tal resplendor à alma, de torná-la transparente. E assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira. Assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Não só pelos outros, mas também pela própria alma que o experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz, como faz transparecer a alma. A cruz, como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Então, olha que interessante, né? Ele aparece com uma cruz. Olha, interessante isso aqui, ó. Porque ele aparece com uma cruz resplandecente. Ele aparece com uma cruz resplandecente no pescoço. E se comprazia imensamente em olhar essa cruz resplandecente. Aí ele falou com o confessor: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Aí ele fala para ela: a cruz comunica tal resplendor à alma. Então ai meu Deus, como é que fala assim? É o que ele tá falando é da alma dela. Essa cruz, como se essa cruz que ele tá no pescoço, resplandecente, que ele aparece com uma cruz resplandecente ao pescoço. E aí depois ele fala: a cruz faz a alma resplandecente. Então essa cruz que ele estava no pescoço representa a alma dela resplandecente por causa da cruz. Tipo assim, entendeu? Que a cruz que ele estava no pescoço estava representando a alma dela, que está crucificada e resplandecente. Os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me feliz.
E aí, como foi falado, né? O que que quando a Aline estava falando que veio para ela, né? Que a cruz estava mais resplandecente, os sofrimentos aumentaram e está se resplandecendo porque tem uma participação maior do confessor. A gente vê muito Jesus agora esses dias no volume 2 falando do confessor, da presença do confessor, que é a igreja. É a presença da igreja, que os sofrimentos não ficou só entre Jesus e a Luísa, mas agora tem mais a participação mais ativa, mais presente da igreja, do sacerdote. E até os santos do céu, né, apareceram. E aí faz o sofrimento ser mais intenso. Ainda mais pensando que a Luísa não queria que nada fosse revelado, né? Que tudo ficasse entre ela e Jesus. E agora a gente vê muito o confessor presente nesses sofrimentos. E aí ela tem que morrer mais ainda para ela mesma. Ela tem que morrer mais ainda. Então ela sofre muito mais. Além do sofrimento já de ter os sofrimentos de Cristo nela, e ela tem que morrer mais ainda. Porque ela não queria. Ela não queria que isso fosse revelado para ninguém, que ficasse só entre ela e Jesus. Então, é um sofrimento mais intenso. Então, ela tem que morrer mais ainda, né? Então, resplandece mais ainda a alma, purifica mais ainda a alma, porque ela renuncia mais ainda a si mesma. Renuncia mais ainda a si mesma. Renuncia mais ainda à vontade dela. Aí Jesus falou: a cruz comunica tal resplendor à alma de torná-la transparente. E assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira. Assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Não só pelos outros, mas também pela própria alma que o experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz. Como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições. Tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação de um Deus. No momento que a gente está sofrendo, que a alma está sofrendo, é que realmente transparece os defeitos e as imperfeições. Por exemplo, quando que transparece os vícios, os defeitos, né? Por exemplo, uma pessoa fala assim: "Ah, eu sou paciente. Eu sou paciente", mas é fácil ser paciente no momento que não tem nenhum sofrimento. É fácil ser paciente enquanto ninguém está te fazendo, enquanto você não está passando por uma situação de, de grande estresse, tipo assim, de turbulência, de ter que lidar com o caos. É fácil ser paciente quando tá tudo bem, quando tá tudo na ordem, no controle, enquanto tá tudo assim, tranquilo. É fácil ser paciente. Por exemplo, uma família assim, que é só, não tem criança em casa, por exemplo. E aí só você e seu esposo mora na casa. E aí o seu esposo deixa tudo arrumadinho. Ele tira uma coisa do lugar, coloca no lugar. Ele é super organizado, limpinho, tudo assim, bem organizado, assim. Não deixa nada fora do lugar. E você também, então ali não tem barulho, não tem nada que tira nada. Aí você fala que é paciente, tudo bem. Mas aí nasce os filhos, né? Chega as crianças. E faz bagunça e grita e agitação. Aí sim, vai, no momento desse de sofrimento, você vai aí realmente vai transparecer
se tem a virtude mesmo da paciência ou se tem a ira. Sabe assim, e quanto tá os vícios, as imperfeições, os defeitos, as misérias, até os pecados, né? Aparece, os vícios aparecem na hora do sofrimento. Igual você fala, eu amo, nossa, eu te amo, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu só quero Deus, eu só quero a vontade de Deus. A gente fala isso, a vontade de Deus é tudo. Eu só quero a vontade de Deus, eu dou minha vida pela vontade de Deus. Eu prefiro morrer do que fazer a minha própria vontade. Mas aí vem, aí só na hora do sofrimento que isso realmente é testado. Só na hora que aparece uma situação de sofrimento, de realmente você ter que entregar a sua vida, que aparece realmente as imperfeições e os defeitos, tipo assim, de você ainda ter um apego, de você ainda ter alguma coisa, porque se não tem a cruz, o sofrimento, você não vai ficar ali oculto aquele vício, tipo assim, um apego, por exemplo. Então é só na hora do sofrimento que, na hora do sofrimento, transparece, a alma realmente aparece tipo nua. Na hora do sofrimento transparece tudo. Os defeitos, as virtudes, os vícios, aparece tudo na hora do sofrimento. Na hora da aprovação, na hora do sofrimento, na hora das situações que você realmente tem que, sabe, na hora do sacrifício. Que é fácil falar que ama na alegria, mas amar na tristeza, né? Como a gente fala quando casa, na alegria e na tristeza. Na alegria é muito fácil amar. É muito fácil entregar nossa vontade para Deus quando é uma situação favorável, quando é uma situação que vai te causar conforto, alegria humana. Mas aí na hora que é para ter um sacrifício, é na hora que é para de uma renúncia, aí que aparece realmente que transparece a alma. É na hora do sacrifício, é na hora de uma situação difícil que transparece. Por exemplo, a humildade. A humildade ou o orgulho vai aparecer na hora de uma situação de humilhação. Você fala que é humilde. Aí você fala, beleza. Jesus fala da humildade, por exemplo. Jesus fala da humildade. Aí, beleza. Você só vai saber se você é humilde na hora de uma humilhação. Não tem como saber se você é humilde se não tiver uma situação de humilhação. Aí vem uma situação de humilhação. A reação que a gente tem que vai transparecer. Vai transparecer ou o vício ou ou a humildade. Vai aparecer ou o orgulho ou a humildade. A reação que a gente tem ali natural. E a gente é pego de surpresa. A gente é pego de surpresa na situação de humilhação, por exemplo. A gente não sai de casa sabendo que vai ter uma situação de humilhação e você já vai se preparar para isso. Para a hora que alguém te humilhar, você não ficar orgulhoso. Não existe isso. Por isso que transparece. Transparece, porque é o que está lá dentro de você. É o que está no seu coração que sai na hora da humilhação. Um exemplo, né, de sofrimento, de cruz. Pode ser é, sabe, se alguém te humilha e na hora você fica muito doído, muito, muito assim, e não consegue esquecer aquela humilhação. E fica remoendo e não aceita e não você não aceita que você não consegue ver a vontade de Deus ali, você não consegue aceitar, você não se resigna, você fica com ódio da pessoa. Fica muito chateada assim ao extremo. Se alguém te humilha, te critica, por exemplo, e você fica chateada ao extremo assim, o extremo da chateação, não consegue nem olhar para a pessoa mais. Nunca mais consegue falar com a pessoa. Fica extremamente chateado. Extremamente, passa o dia inteiro remoendo aquela história, o dia inteiro. É sinal de orgulho? Aí transparece o orgulho.
Você não aceita o jeito que a pessoa falou com você. Ela não pode falar daquele jeito comigo e vem aquele monte, um mar de pensamentos de autoproteção, de não sei o quê. É sinal de orgulho. Mas se vem uma crítica, aí por causa de tudo que você, do todo o processo de purificação que já aconteceu, por causa do conhecimento de que é Deus que está em nós, porque a gente herdou, a gente sozinho, a gente não é nada, é só Deus que é em nós, é tudo. Aí você aceita, se resigna, aceita, entende que Deus está permitindo, que é Ele, que é a vontade dele e tudo. E aí transparece que é Deus, né? Transparece Deus. Então é na hora do sofrimento, da cruz, que aparecem os defeitos, que é o que Jesus falou. O sofrimento torna a alma transparente. Fica transparente, dá para ver tudo. Na hora do sofrimento, é uma luz que é jogada na alma que dá para ver tudo, os defeitos, as imperfeições, as impurezas, os vícios, as manchas, tudo dá para ver tudo quando tá na hora do sofrimento. Transparece tudo. Os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Não é fácil ser humilde numa situação que ninguém está te humilhando. Tipo assim, não transpareceu realmente a humildade se não tiver uma situação de humilhação. O orgulho vai aparecer na hora que acontecer uma crítica, na hora que acontecer que alguém te corrige. E você, aí vai transparecer. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Depois disso, me transportou para fora de mim mesma e me encontrei sobre uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício. E por acréscimo, os degraus desta escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. O que mais dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. E querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam junto. Ver que quase todas as outras pessoas caíam infundia o calafrio nos ossos, mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então o tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar a Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e me disse: Minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento são os apoios humanos, as coisas terrenas, que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhe dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. O meio mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra. A força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos, sem olhar os demais e também tendo-os como todos atentos a mim para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Aí uma coisa muito importante foi falado, né, na meditação de hoje. Como a gente deve ficar na hora do sofrimento. Não ficar com orgulho, com vaidade, tipo assim, um pensamento de orgulho, né? Na hora do sofrimento transparece tudo, né? Até vaidade espiritual. Eu sou a toda poderosa, eu aguento sofrer tudo por Deus. Eu aguento tudo, eu sou especial porque Deus está compartilhando as dores dele comigo, eu aguento tudo e não sei o quê. Até essas coisas aparecem. Até essas coisas aparecem, vaidade espiritual. E a gente tem que entender sempre, somos um nada. Um nada, um nada, um nada. Sempre, sempre, sempre. E na hora do sofrimento, você entender isso que eu estou sofrendo não é nada. Eu aceitar e entender que o que a gente sofre não é nada. Você olha para sempre para Jesus, sempre os olhos fixos nele, né? E você olha para ele
eu não estou sofrendo nada. Jesus, ele sofre, ele é inocente, santo, inocente, nunca fez mal a ninguém. E o que ele sofreu, meu Deus. Se a gente sofre uma dorzinha na cabeça, né, por exemplo. Meu Deus, mas Jesus teve a cabeça coroada de espinhos, os espinhos transpassaram até o olho dele, a boca, o cérebro dele, a cabeça dele. Então, isso que eu tô sofrendo não é nada. Não é nada. Ah, é, eu, sei lá, eu perdi uma, mas eu perdi uma pessoa, por exemplo, eu perdi, se eu perder meu filho, se eu perder meu filho, se meu filho morrer, se eu perder meu filho, e eu pensar nas dores de Jesus, isso também, porque no sofrimento a gente, como foi falado, né? A gente tem uma tendência a ficar, ah, mas eu tô sofrendo demais, então nesse momento eu ficar manhosa, tipo assim, você ter, ficar assim, muito sentindo o direito de ter alguma coisa. Nossa, esse sofrimento é muito grande, então eu tenho direitos, porque tô sofrendo muito. Eu tô sofrendo muito, então eu tenho direito. Direito de ser consolada. Direito de receber não sei o quê. Direito de ter alguma coisa de Deus. O seu sofrimento não é nada. Você perdeu um filho, Jesus, Deus, ele, quantos filhos que ele, que estão no inferno? Quantos filhos? A dor que ele sente. Então, não é nada. Você é um filho. E o filho que você tem é dele. Seu filho é dele. Seu filho é dele. Então, se a gente sempre pensar nos sofrimentos de Jesus, sempre pensar, porque assim a gente pensa assim, não, o sofrimento que eu tenho, não, mas nesse caso é um sofrimento muito grande. Então, eu não tenho nem que aceitar. Pode chegar nesse ponto. Não, porque nesse caso é uma coisa muito extrema. É meu pai que sumiu e eu não sei nem se eu vou achar ele para enterrar. Então, nesse caso, é muito grande esse sofrimento. Então, nesse caso, eu tenho direito de reclamar, eu tenho direito de não aceitar, eu tenho direito de não me resignar, eu tenho direito de ficar revoltada. Eu tenho direito, porque é uma coisa muito grave. Não, isso aí também já é demais. Meu pai sumiu. Então, assim, aí você olha para Deus. Quantas pessoas vivendo na vontade humana, sumidas da vontade divina, longe de Deus. Quantas pessoas longe de Deus, quantos filhos ele tem que estão longe, que vivem fora da casa dele, longe. Tipo assim, ah, mas ele é Deus, ele vê tudo, mas todos nós somos criados para viver com a vontade divina, com Deus habitando na nossa alma. Quantos vivem fora desse propósito, que estão longe? Como se fosse um pai que tem uma casa e ele quer todos os filhos ali perto. E quantos estão longe, que se perderam, que saíram de perto dele, pela própria vontade. E se a gente for pensar o sofrimento, assim, por exemplo, o meu pai sumir. O meu pai que sumiu. No meu caso, que aconteceu isso mesmo há um tempo atrás. Que ele saiu para passear, idoso, foi passear, visitar a irmã dele. E ele bebeu muito, viciado em álcool. Bebeu muito e sumiu. Foi lá para não sei aonde, num lugar super perigoso. Ninguém sabia onde ele estava, ficou o dia todo sumido. Foi uma consequência de uma escolha errada dele. Então, assim, toda vez que a gente fizer essa reflexão, você vai ver, a gente vai entender. Não é nada. E sempre tem um bem. E Deus é tão bom porque o sofrimento é consequência da escolha da pessoa errada. Muitas vezes, né? O sofrimento sempre é consequência da desordem. Sempre é, mas a gente pensa no universal. A gente não pensa assim, ah, mas eu não fiz nada, então eu não tinha que sofrer. Não é assim que a gente pensa. O sofrimento, Jesus,
Você não fez nada. Jesus não, Jesus é santo, santo, ele é Deus. E ele tomou sobre si todos os nossos sofrimentos. Então não tem isso, né? Então é consequência isso que ele sofreu foi uma consequência da própria escolha dele de ir lá e beber. Ninguém obrigou ele a beber. Ele foi com as pernas dele, com a vontade dele lá e bebeu. E teve um sofrimento, teve uma consequência grave. Graças a Deus que teve, porque esse sofrimento justamente faz a pessoa repensar no que ela está fazendo. Se a pessoa bebe, 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 e não tem nenhuma consequência, ela vai continuar bebendo. Se ela tá ali só bebendo, ela tá doando, dando a vida dela, tudo que ela tem, todo o tempo dela, o dinheiro, todo o tempo o pensamento dela, para satisfazer o vício dela de beber. Onde que ela vai parar? Ela pode estar nessa escada que Jesus mostrou, nessa escada, sem se apoiar em Jesus, ela está se apoiando no vício, ela está indo para o precipício. Então, se ela está fazendo tudo errado, desordenado, ela está indo para o precipício e não tem nenhuma consequência, ela vai continuar indo para o precipício e não vai voltar. Porque ela está errada, fazendo tudo errado, está indo para o precipício e não está vendo. E não está vendo. Quando vem o sofrimento, quando vem o sofrimento por causa da escolha que ela está fazendo, isso é tão maravilhoso. É tão maravilhoso porque ela vê que ela está indo para o precipício, ela para refletir, ela, ela sente ali o inferno, ela sente que ela está caindo no inferno e volta para trás e acontece uma conversão. Então, a gente só tem que agradecer quando tem um sofrimento desse. Eu agradeci tanto a Deus, mas tanto a Deus quando aconteceu isso com meu pai, mas tanto, mas tanto. Meu Deus, como eu agradeci. Antes mesmo de saber o que ia acontecer. Assim, é uma confiança tão grande de Deus que eu sabia, o Senhor está fazendo isso, é para ele parar de beber. Eu já tinha lá no fundo da minha alma a confiança, assim, que o Senhor ama tanto que isso é amor puro. O Senhor sempre ama, sempre ama, sempre ama, sempre ama, sempre ama. Isso é amor puro. O Senhor está permitindo uma situação tão grave dessa. É amor puro. É para ele parar, porque a gente já falou, já conversou, ele já fez, aprontou tanta coisa e não para. E está indo para o precipício. Está indo para o precipício e não volta. E não volta. Então, esse sofrimento que está sendo causado vai ser para ele voltar. Eu tinha essa confiança. E mesmo se ele morresse, eu falei para Deus, se o Senhor levar ele, é a melhor hora que o Senhor vai levar. Se o Senhor levar, é porque é o melhor para ele, no exato momento melhor para ele. Mesmo que eu não ache o corpo dele para enterrar, se ele sumir realmente, não voltar, eu sei que ainda é o melhor para ele. É expiação, ele morrer e morrer como indigente, ou ficar sumido e ninguém achar ele, tipo assim, se ele roubar dos documentos dele e ele perde, sei lá, perde a razão assim, fica demente e ele tem que ir para um asilo e ninguém vai achar ele mais. Eu sei que isso também é bom. Isso também é purificação. É porque é necessário para purificar ele, para o Senhor levar ele para o céu. Então, eu só agradecia. Só agradecia a Deus pelo que estava acontecendo. Mas eu pensei tudo isso na hora que ele estava sumido. E ele ficou sumido. Que da hora que eu fiquei sabendo até a hora que ele apareceu, acho que foi mais de 3, não sei quantas horas. Tipo, foi umas 5 horas, não sei. Ele sumiu desde cedo, mas a gente ficou sabendo só à tarde, que a irmã dele contou. Mas quando ele apareceu, apareceu machucado, chegou em casa muito humilhado, muito humilhado, muito humilhado, com muito medo de tudo que aconteceu. Ele foi encontrado pelos bombeiros, foi levado para um hospital. O documento dele não sumiu, então teve condição dele voltar. Ele voltou, encontrou a irmã dele e conseguiu voltar para casa. Deus é tão bom, tão maravilhoso.
e depois disso nunca mais bebeu. Então era a libertação dele. Esse sofrimento era a libertação dele. Então é sempre assim, gente. O sofrimento transparece a alma, o sofrimento é, não é porque ele estava falando, é como que a gente fica quando está sofrendo. Aceita, entende que não é nada quando a gente olha para Deus. E sempre vem, é sempre amor de Deus o sofrimento. Sempre é. Aí dessa parte aqui da escada, né, que ele fala, muito incrível. Da escada, deixa eu ler aqui. É, depois disso me transportou para fora de mim mesma e me encontrei sobre uma escada altíssima, sobre a qual havia um precipício. Imagina, gente, a cena é bom a gente imaginar a cena, né? É uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício. Então era uma escada, embaixo tinha um precipício, assim, um abismo. E por acréscimo os degraus dessa escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. Nossa! Eram degraus, são degraus móveis, então quando você coloca o pé, ele move. E ele é tão estreito que mal apoia a ponta dos pés. Então é uma escada com os degraus assim bem fininhos e móveis. O que mais dava terror era o precipício. E o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. Não tinha um corrimão. Não tinha um corrimão na escada para você se apoiar, agarrar nesse corrimão e conseguir colocar o pé, porque o degrau movimenta, aí você segura no corrimão. Não tinha corrimão. Meu Deus. E querendo agarrar-se, não podendo encontrar nenhum apoio, e querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam junto. Aí, se você quisesse colocar a mão para se apoiar com a mão, o degrau caía e você caiu no precipício. Então é impossível passar por essa escada sozinho. É impossível. Você vai cair no precipício. Se você tentar passar por essa escada sem uma outra ajuda, né, vai cair. Vai cair. Ver que quase todas as outras pessoas caíam infundia calafrio nos ossos. Então você fica olhando você fica olhando, você tenta passar e vê um monte de gente caindo, dá um calafrio nos ossos, um medo muito grande. Mas não se podia evitar passar por aquela escada. Todo mundo tinha que passar por essa escada. Então eu tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que eu corria de cair no abismo, comecei a chamar Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei Jesus junto a mim e me disse: Minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento são os apoios humanos, as coisas terrenas que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. O meio mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra. A força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos, sem olhar os demais. E também tendo-os todos atentos a mim, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Então não tem como passar por essa terra, essa escada que é a nossa vida aqui na terra, e não se apoiar somente em Jesus, só olhar para Ele, porque se você não olhar para Ele, se você ficar se apoiando em pessoas, em coisas, em riqueza, em um monte de coisa, vai cair no precipício. O segredo, então, da vida aqui na terra é se apoiar só em Jesus, olhar só para Jesus, viver só para Ele, com Ele, nele, para Ele, não querer nada da terra.
Não querer nada da terra. Não se apoiar nas coisas da terra. Não achar que a solução de alguma coisa vem da terra. Não vem de nada, nada vem da terra. Tudo é Deus. Não, mas eu tô comendo porque eu recebo um salário e não é isso aí, não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus. É só para ele que você olha. A providência só vem dele. Tudo vem dele. Se você achar que quem quiser salvar-se a si mesmo, né, vai perder. Quem quiser sua vida, quem quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Gente, dá para falar muita coisa desse trecho, né? As pessoas que vivem, é, tem gente que vive aqui na Terra trabalhando dia e noite, tentando descobrir como viver mais tempo. Como viver mais tempo. Tá indo pro precipício. Quer aumentar o tempo de vida na Terra. Quer descobrir como não morrer. Quer descobrir como não morrer. Como faz para ser imortal. Eu vi esses dias, eu estava ouvindo no rádio uma pesquisa lá na Alemanha de que eles estavam fazendo. Gente, as coisas tão absurdas que o homem chega a fazer que a pessoa morre e fica congelada. Ela paga não sei quanto para ficar congelada. Ela contrata um plano antes de morrer. Antes de morrer. Paga milhões, não sei quanto lá, para ser congelada. Porque a empresa fala que ela vai ressuscitar depois. Misericórdia. Que ela vai entrar no processo de congelamento e daqui não sei quantos anos que ela vai ser descongelada e vai viver. Vocês acreditam num negócio desse? Gente, a pessoa morreu, ela morreu. E ela se apoiou totalmente na ciência, dizendo que a vida dela vai ser. Nossa, eu não sei nem explicar, meu pai é eterno. Então ela se apoia totalmente na ciência, se apoia para ficar bem, assim, para ficar bem, o que eu preciso? Eu preciso de remédio, eu preciso dessa e dessa vitamina, desse e desse remédio, eu preciso fazer exercício, eu preciso comer esse alimento, eu preciso tratar assim, assim as pessoas precisam me tratar assim, 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 é o segredo para viver. É o que eu tenho que fazer aqui na Terra. A minha vida se resume a isso. Aí a pessoa fica a vida inteira com o pensamento ocupado nisso, em como ter uma saúde perfeita, uma saúde mental, e aí vai no psicólogo, psicanálise, psiquiatra e não sei o quê. E Deus não existe para ela. Deus não existe, Deus não existe. Então, tá indo para o precipício. Se não se apoia em Deus, tudo isso que eu falei, a gente pode fazer. Comer bem, fazer exercício, tudo, mas o que, o que realmente, o propósito real da nossa existência é amar a Deus, é viver para Deus. A vida não tem propósito nenhum e você está indo para o precipício se você não vive só para Deus. Se você cuida só do seu corpo, só pensa no corpo, se você acha que você é só um corpo, uma carne que deve ser muito bem tratada, muito bem tratada, muito bem satisfeita, você é só um pedaço de carne, um corpo que tem um cérebro, tem mão, tem pé, e você tem que cuidar muito bem dos seus pés, das suas mãos, dos seus braços, do seu cérebro. E é só isso, e resume a isso. Você tem alma. Uma alma que foi criada para a habitação de Deus. E é nisso que a gente se concentra. É nesse propósito que a gente deve se concentrar e viver só nisso. E as outras coisas são secundárias. A gente cuida, mas é por Deus também. Se eu cuidar do meu corpo, me alimentar direito, fizer exercício, é por Deus, é porque a minha alma está ainda no corpo. Esse corpo é a habitação da alma, é onde a alma está, né? A gente é uma unidade, corpo e alma, não é separado. Então, eu não vou deixar de cuidar também, mas é tudo com esse propósito, um propósito divino, espiritual. É viver pela fé. É viver pela fé. Se você viver se apoiando em riqueza,
riqueza, pessoas, achando que isso, se apoiar nisso, que significa se apoiar em riqueza. Você viver só para ter riqueza. Você achar que sua felicidade, que sua satisfação, a plenitude da felicidade da vida é ter dinheiro. Você se apoia só nas riquezas. É ter uma realização profissional, é ter uma família, é ter tudo humano, que é isso que é tudo. Esquecer de Deus e não se apoiar em Deus. Amém, filha de Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu sou nada, nada, nada. Deus é tudo, tudo, tudo. Eu sou nada, 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 nada. Deus é tudo, 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 tudo. Pai, te amo. Texto do tema 38, Livro do Céu, volume 2, capítulo 48. Como a cruz torna a alma transparente. Esta manhã, o meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente, e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente, encontrou-se presente o confessor, e Jesus disse-lhe: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Muito interessante, porque os sofrimentos passados, né, toda a nossa vida, né, toda a nossa história, com os sofrimentos que ela tem, com as cruzes que ela tem, servem para aumentar o resplendor da cruz também, né? Servem para dar ainda um novo toque, né, à cruz. E uma coisa, né, que Jesus fala aqui é que quando o confessor estava presente, ele falou isso, né? Porque desses sofrimentos passados, de toda a história da Luísa, né, até o momento que Jesus estava falando, né, já era do conhecimento do confessor, já era do conhecimento da igreja. É isso que a Luísa havia vivido. E olhando agora para trás, vendo tudo aquilo que ela tinha passado, né? E nós também vendo tudo o que passamos por amor a Jesus, com Jesus, todas as cruzes que nós passamos, né? Então é muito perceptível o resplendor da cruz, como a cruz é resplandecente na nossa vida, porque se não fosse a cruz, se não fossem as cruzes, nós iríamos viver na mentira, né? O Senhor não teria conseguido nos levar para águas mais profundas, o Senhor não teria conseguido realmente entrar na nossa vida, adentrar na nossa vida. Então, são as cruzes que permitem a Deus revelar a nós quem nós somos de verdade. É a cruz que dá a Deus essa possibilidade de, de nos fazer vermos, de nos enxergarmos mesmo, né? São as cruzes, as frustrações, as decepções, as nossas vontades não correspondidas. Então, são esses momentos que nós enxergamos verdadeiramente assim quem nós somos de verdade, né? A pouca fé que nós temos, a pouca confiança, a falta de abandono, na cruz a gente vai reconhecendo
o nosso lado humano, o humano que nós temos ainda em nós. Deus vai revelando tudo isso através das cruzes, através daquilo que a gente passa, a gente vê, né, que tem algum despreparo da nossa alma, né, vamos dizer assim, para passar por aquela situação, para viver aquilo. E aí a gente percebe, às vezes, né, que Jesus está mostrando que é um defeito nosso, que é algo que ele não quer. Então, muitas cruzes que nós vivemos na nossa vida foi para que Deus pudesse nos purificar, né? Então, a maioria das cruzes, se não que todas as cruzes, né, ela tem esse caráter purificador, de purificar, de tornar a alma ainda mais desapegada do mundo, de tornar a alma mais apegada a Deus, de tornar a alma mais abandonada, mais confiante, mais disposta a viver a vontade de Deus, independentemente, né, de qual seja essa vontade. Então, tudo isso, né, tudo isso é pela cruz que acontece, né? Então, a cruz, as cruzes, melhor dizendo, os sofrimentos, né, passados, tudo que a gente viveu, teve um sentido em Deus. E tudo isso gerou um resplendor. Tudo isso fez resplandecer, né? Fez com que a nossa alma se tornasse mais branca. Fez com que, né, a nossa vida ela se tornasse mais alva diante de Deus, mais transparente. Nos fez pessoas mais transparentes diante de Deus, diante da consciência de quem nós somos, diante da consciência de quem é Deus. A gente consegue ver melhor agora, né, com essa transparência. Depois se dirigiu a mim e me disse: a cruz comunica tal resplendor à alma de torná-la transparente. E assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira, assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar, não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Além disso, em um objeto transparente logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz. Como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Então, o que torna a alma pronta, entre aspas, para receber Deus, para que Deus faça morada na alma, são esses sofrimentos. É a cruz, né? Então, a gente é provado pelo fogo, como diz, né, a palavra de Deus. Então, a gente vai ser provado pelo fogo, né? Seremos colocados no fogo para sermos forjados nesse fogo. E aí Jesus fala aqui que um objeto transparente dá para ver as mínimas manchas, as imperfeições. Porque diante do sofrimento, diante, né, quando a gente está sofrendo, quando a gente está na cruz, então realmente se mostra assim o nosso amor próprio, né? Se transparece assim o nosso amor próprio, o nosso apego, as nossas vontades humanas, elas aparecem, elas se revoltam, entendeu? Então os monstrinhos de estimação que estão dentro de nós, eles se revoltam diante da cruz, eles não querem a cruz, né? E aí a Aline falou uma coisa muito interessante na meditação dela, é que a alma que é verdadeiramente humilde,
né? Porque ela se reconhece a si mesma, reconhece a Deus, ela não vê vaidade na cruz. A cruz para ela não é motivo de vaidade, né? Porque tem gente que diante da cruz pode cair na tentação de se envaidecer, de achar que ela é assim a preferida de Jesus, né? Porque ela aguenta muito sofrimento e Deus dá esse sofrimento para ela, porque ela é muito especial. Então isso é uma vaidade. Então tem pessoas que caem nessa vaidade, né? Mas qual é a verdadeira consciência, né, de quem está na cruz e, e que está realmente na vontade de Deus vivendo a cruz? É a consciência de que eu mereço esta cruz. Essa cruz eu mereço ela, né? E ela é muito pouca. Veja, então a cruz ela não é motivo de vanglória para a alma que pensa assim, porque ela pensa que a cruz é algo tão pequeno, que a cruz dela é tão pequena perto da cruz de Cristo, é algo tão pequeno. Porque, veja, a pessoa ela tem a verdadeira consciência de quem ela é, de quem Deus é, de que ela é nada, de que Deus é tudo. Ela tem uma verdadeira consciência disso. Então não tem motivo para ela se envaidecer, para ela criar vanglórias ao redor de si, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque justamente então a cruz ela vai mostrar verdadeiramente quem é a pessoa. Quem é a pessoa, né? Os apegos, as vontades humanas que há dentro daquela pessoa, que ela ainda não renunciou, né? Então chega a cruz e ela põe para fora o amor próprio que ela tem, porque ela não quer sofrer aquilo, né? Ou porque, né, ela vê algo, ela se acha muito grandiosa. Ela se vê muito grandiosa, muito nobre, muito especial, muito perfeita e tal, né? E esse pensamento, ele é o pior que tem, assim, para extirpar, esse é o pior. Porque a pessoa, ela nem se reconhece imperfeita, pecadora, ela nem se reconhece, ela não reconhece nem a vaidade dela. Ela não se reconhece, ela pensa que ela já é perfeita, que ela não tem nada para mudar. Então é ainda pior esse defeito de vaidade, de soberba, é ainda pior do que, do que outros defeitos que se apresentam diante da cruz, né? Então, a cruz coloca a pessoa em crise, né? Sem a cruz, a nossa vida, ela seria uma ilusão, porque, né, a gente ia viver, né, todo mundo muito bem, todo mundo muito em paz, pensando que já estava na sétima morada, né? Todo mundo já ia pensar que estava santíssimo, estava já no nono coro da divina vontade, para nós aqui, né? E não é assim. Então, né, o que Jesus faz com a gente? Coloca a gente na cruz. E diante da cruz, nós nos vemos esse nada, nós nos vemos no nada, né? Quem não tem consciência do seu próprio nada não consegue também passar pela cruz da forma que Deus quer que se passe pela cruz, né? Então, tem mais coisas para comentar sobre isso, né? Mas eu vou deixar para eu comentar mais tarde, quando eu chegar do trabalho, né? Que agora meu tempo tá acabando. Mas tudo bem. Amém? Fiat, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.